Beleza, pode parar de tocar aí, Gustavo. Gustavo não. Esse tá gemendo aí. Matheus, fica tocando essa hora aí, não é Mas, essa hora da não, noite. ele tá certo, cara. Eu tava tocando até agora há pouco, mano. O esquema é zoar os vizinhos aí e já era. E a vizinhança, e a Eu vou vizinhança. ligar a guitarra 3h30 da manhã e ir lá tocar na laje, mano. Tocar um rockzão lá. Aí, vamos ver. Lógico, o cara ficava enchendo o saco com a furadeira. Nossa, que inferno. Mas enfim, né? Mais um episódio. Episódio 5 já do podcast aí. Estamos crescendo, daqui a pouco estamos no 530. Já tá gravando? Que Não merda sei, é essa, cara. Boa? Aí você vai ficar sabendo só depois. É dessa aqui. Você colocou no grupo aqui, cara? Ah, tá. Reflexão de vida. Mas então, Eu não tô vendo aí, não. o Gustavo e tal, a gente tava comentando sobre o tema de hoje é pandemia e tal, a gente comentar um pouquinho, mano. Eu tava comentando hoje com a minha mãe, eu vou até mandar uma foto aqui no Zap pra vocês verem, né? Que ela mandou um negócio, cara, e a gente tava conversando hoje, né? Aí depois da conversa ela mandou essa foto. Mano, o Brasil, velho, tá tipo... Opa, quem que chega? Ale, e aí, Ale? O Brasil, mano, tá muito cagando pra pandemia, tá ligado? Porque assim, eu lembro na época, no começo dos ocorridos e tal, que nossa, era um pânico geral, né? Caramba, via lá na Itália, acho que eu até comentei isso daí com o Matheus. Via lá na Itália, nossa, 700, 800 mortes por dia. Só que aí, beleza. Chegou aqui no Brasil, parece que foi marcado, tá ligado? Eles esperaram bater a marca de, sei lá, 800 mortes, 900 mortes, pra reabrir as coisas, mano. Lembra que eu tava comentando com você esses dias, Gustavo? Eu acho que sim, mano. Na verdade, eu tô ligado. Tô ligado que você tá falando assim. Que teve aquela questão da igreja lá e tal, Aham. dando problema e tal. Olha, isso aí varia um pouco. Algumas cidades, tipo, umas cidades em menos de um mês já estavam reabrindo tudo. Tipo, já meio que tacaram o dane-se, mas algumas respeitaram bastante, tipo, só foram começar a reabrir o negócio, assim, meia portinha, mais ou menos assim, lá pra daqui, ó, tipo, depois de uns quase 3 meses de pandemia, assim, que o povo começou a Março, abril, abrir, maio, junho, por aí, maio, né? uns 2, 3 meses, quase 3 meses, aí começaram a abrir de forma meio tímida, né? Sim, Agora sim. meio que, sei lá, né? Agora o pessoal tá, mano, tá cagando em dentro. Já abriu até academia já. Sim, mano. Já. Eu não sei se aí na rua de vocês tá igual. Mas, cara, você sai aqui na rua, bicho, ninguém de máscara, os caras tudo fumando narguile e o bar cheião. Esse dia tava tendo. Tem uma churrascaria próxima, aqui no Itaquá. Cara, você passava, tinha umas 30 pessoas, nenhuma de máscara. Esse cara é besta, mano. Meu Deus do céu, depois vem reclamar no Facebook. É muito burrice. Tipo, o pessoal ali, que nem o Gustavo falou, mano, aqui na rua, cara, não só na rua, aqui no bairro, lógico, né, que eu também Aqui tenho que na sair. cidade, aqui no país. Itaquá tá toda cagada. Tô falando de onde eu vivo, de onde eu vejo, né? Então, mano, aqui, tipo, na região, mano, não tem essa não, brother. Você sai na rua, o pessoal, tipo, você vê um ou outro de máscara, é um monte de criança na rua brincando, é o pessoal, tipo, domingão à tarde, tá ligado, nas portas das casas conversando. Véi, Então, E o que eu fico mais abismado são os velhos, cara, os idosos. Cara, você passa na rua, você pensa, não, os idosos eles são um grupo de risco, eles vão estar de máscara, pelo menos, né? esperto, né? Nada, velho. As tiazinhas das fofocas, tudo conversando sem máscara e largando dane-se, tá nem aí pra nada. é o babado primeiro. Então, mas olha, é interessante ver isso que vocês estão falando, que vocês não moram em Itaquá. Então, se eu não me engano, Sem exposições. eu vi no Qual rádio rua? um dia desses aí. Gustavo, muito fechado, Gustavo. Você fala pra sua mãe, né? Eu vou falar nada. Eu vi no rádio uns dias desses aí que Itaquá tá sendo a cidade daqui do Alto Tietê com o maior índice de contágio aqui. Sim, um é isso caso mesmo. Exatamente. aí. É isso Então, mesmo. isso explica muita coisa. Ele tomou. A cidade Barengo tomou tá tudo bronca. cagado. A cidade de Itaquá tomou bronca na coletiva de imprensa por causa do alto número Do de casos e Dória. tal. Isso. Não foi do Dória, não. Foi do. Não foi do cara. Dória, foi outro maluco, mas. Foi do secretário de alguma coisa. Pior que, mano, Eu eu vi um negócio uma vez, não relacionado a isso, faz um tempo já, acho que foi em época de eleição, alguém falando mal do Bolsonaro, alguma coisa assim, mas falaram um negócio que é verdade, cara. Tem vez que brasileiro merece a desgraça que acontece, mano. Cara,
Eu mandei uma foto pro Gustavo, acho que foi ontem ou antes de ontem. Acho que foi ontem, né, Gustavo? Do cara na festinha, tá ligado? Na rivezinha de noite. Foi ontem, não foi, Gustavo? Sim. O cara, tá ligado? Um monte de gente lá, tipo, fumando, normal, tá ligado? Como se tivesse tudo tranquilo, mano. Só que, mano, isso daí que contribui pra continuar. Tipo, a pessoa, não, pensa que não, mas... Ah, mano. Então. A situação Sei tá lá, falta de complicada. noção. Esses dias eu discuti com uma moça no Facebook, até mandei um print pra vocês, Foi. que desse caso da churrascaria, beleza, né? O pessoal tava discutindo, porque passou em um portal, um blog lá de Itaquá. Os caras estavam discutindo sobre esse assunto. Daí a mulher, em vez dela, tipo assim, ela criticar a ação criticar a ação das pessoas, ela falou, não, esse pessoal aí que tá reclamando é que não tinha dinheiro pra estar participando do churrasco lá e ficar reclamando dos outros. Isso é tudo inveja. Eu falei, cara, não é possível que a pessoa ela seja tão burra nesse nível. Mano, e pior que é assim mesmo, as pessoas elas não tão ligando, tá ligado? E quem realmente se importa acaba prejudicado. Uhum. Porque sim, mano, a gente não sabe, tá ligado? O negócio é, digamos que invisível, não tem como você saber quem tem e quem não tem. Aí tipo, beleza. As pessoas que são. Olha, já peguei aqui pelo PC mesmo, né? Ficou saindo, né, Kaique? Dando seus Quando eu vi o Kaique na escola, Kaique, nem dá oi nem nada, passa reto. Vários abraços. O outro Abraço, Victor né? sai fora. O abraço é só com. O Victor. Na minha região aqui, bicho, não mudou muita coisa. O que mudou foi que os mendigos desapareceram, né? Nossa. Tinha um monte de noia. Eu Nossa, não vi mais nenhum. morreram. Acho que o Dória saiu recolhendo eles aí. Que vacilo. Ai, caramba. E aí, Bornai, como que você tá, a sua família nessa situação? Olha, cara, Gustavo, eu ouvi esse barulho do CS, viu? Não, eu tô jogando. É porque eu tava no meio de ranqueado, então não dava pra parar do mano. Ó, o maluco tá. Nossa, que balanço. olha, cara, aqui o meu irmão pegou, né, o coronavírus. E aí, nós ficamos... Ai. E vocês, não? Então, eu acredito que sim, mas foi assintomático, sabe? Mas você foi no possível. médico mesmo e falaram que ele ficou com um negócio? Não, então, eu tenho parentes que são médicos, né? E aí eles avaliaram a situação do meu irmão. Olha, da E viu que primeira Mas não, fez teste? Só que... Não fizeram um teste, eles fizeram um diagnóstico de acordo com o sintoma, né? É Aham. porque a minha mãe ela tava meio com medo de levar ele no médico. Sei lá, vai que não é, e aí ele pega lá. Aí e Pega vai lá lá, no hospital. É, realmente. Minha mãe também. É perigoso mesmo. Então, aí a gente fez o procedimento de ficar em quarentena aqui em casa, né? Ele ficou no quarto uns dias aqui, Comendo usando a máscara. potinha. Exato. Comida na porta, faz sabe? faz um buraquinho na porta e chuta. E a como é comida que foi lá os negócios? Ficou com dor no corpo? Como é que foi? É, Então, qual Nossa, foi que assim, susto, o- eu achei que ele ia falar outra coisa. Eu também. Da índole do Então. Raul. A questão do sintoma, cara, varia de pessoa para pessoa. Eu acho que eles já sabem disso. É, dor Só nas que costas. ele em si, ele ficou com o corpo mole. E uma coisa bizarra, que a minha mãe ficou com medo pra caramba, cara, é que ele ficou com febre. Tipo, mal mesmo, sabe? Coisa de ficar meio desmaiado, sabe? Com febre. Mas gelado, cara. Ele não ficava... Entendeu? Tipo, ele ficava gelado, com hipotermia, você tá entendendo? É muito estranho, mano. Ela ficou com medo pra caramba. Porque a temperatura dele baixou muito, e isso é um sintoma, geralmente, das pessoas que pegam, né? Mas, Não sei. tirando isso, mal-estar, tipo, ânsia de vômito, essas coisas... Um Tá dos vendo? sintomas que eu vejo bastante, que Kaique. assim, né? Que eu não vejo sendo muito divulgado, mas que é muito comum é perca de paladar. Ah, mas isso é em toda gripe, né? Nem é só o Covid, Ah, sim, né? ele- Não, ele- eu nunca ele- fiquei gripado e Ele perdi também paladar. perdeu, ele também perdeu o paladar. A perda do paladar é meio, assim, um sintoma meio bosta, porque não dá muito pra você saber se é o Covid ou não, né? Todas as outras gripes dão perda de paladar, né? Pior que comigo nunca aconteceu.
Eu também não, tipo, então se eu tivesse eu saberia quando É, eu perdesse exatamente. o paladar. Eu nunca Pra mim, perdi o qualquer paladar. gripe perde o paladar, né? Então, Eu tanto também, faz. esse Gripe sistema forte, né? imunológico é Digo. saudável pra Não, não, cacete. eu digo À gripe base de forte, né? leite. Não tô falando de resfriado, né? Eu tô falando de gripe mesmo. Sei, sei. Quase H1N1. Nossa. O cara vai no espelho assim e se olha, sabe? "Ai, eu acho que eu tô com H1N1 hoje. Normal. Só beber água e Beber pular água, corda, né, Thiago? Que passa. Cara, vocês é infalível, mano. O Gustavo testemunha da minha vitória, mano. Nossa. Teve um dia, né? Não tem nada a ver com o tema, mas só falando aqui, né? Quem sabe não cura vocês aí de alguma doença. Meu Deus, que besteira de falar. Mas teve um dia, moleque, eu acordei mal pra cacete. Nossa, acordei, mano. Totalmente. Eu não vou falar a palavra que eu tô acostumado a falar, né, Gustavo? Gustavo tá ligado? Aham. Meu Deus. Eu acordei, mano, mal pra cacete. Aí beleza, né? Eu mandei pro Gustavo, tô. Não sei o que eu falei, meu Gustavo, tô bolado, vou fazer nada hoje não. Aí eu falei, não, fazer nada é o cacete, vou pular corda e beber água. Moleque, depois que eu pulei corda, pareceu um milagre, tá ligado? Nossa. Contar na igreja, mano. Ó, a cura pras doenças é Pulou pular corda, tomou 35 litros de água, melhorou. Às vezes o corpo tá inchado, né? Sabe que existe essa merda aí. Não sei disso não, expliquei pra nós. Medicina do Como Raul. assim? Alguns alimentos deixam teoricamente o seu intestino inchado, entendeu? Linguiça, Mas o por que tem a exemplo. ver com a dor de cabeça? Linguiça eu não sei, né? Não, tô falando dor no corpo. Você falou dor, ficou Não, com eu o corpo falei dor de mole. cabeça. Não, Corpo mole, né? isso daí foi o Bornai que falou, tá acostumado aí com as coisas, mano. É, linguiça deve fazer um mal do cacete, né? Faz Pô, nada. Já mudou pra culinária o assunto, vamos Faz manter um nada. foco, vamos manter um foco aqui. Mas Mas então, aqui, ó. Não só Fala, Bornai. comentando. Mantendo foco aqui. O que vocês acham que vai acontecer com o mundo daqui pra frente? Porque, convenhamos, o vírus não vai simplesmente sumir. Né? O Ele Raul vai é um sair. adendo até adepto a essa filosofia de que não adianta ficar em casa. Raul é. Explique aí, Raul. Né? Por que Então, não? né? Não, Olha, cara, é o que eu já disse. Não, mas As pessoas repete, que- quem tá ouvindo não sabe. Deixa eu Você terminar de não falar. disse para as outras As pessoas que tiverem que morrer com esse negócio, vão morrer hoje, ou mais cedo ou mais tarde. Né? O maior problema é a questão dos hospitais lotados, mas os hospitais já vivem lotados e não vão conseguir suprir nunca. Nem agora na pandemia eles estão conseguindo, né? Então quem dirá. Então tanto faz, bicho. Vai ter que morrer quem tem que morrer. Né? Esse negócio, a gente Sim. protege os idosos. cara, Ah, é eu acho cancelado que daí. é bom a quarentena por causa disso, né? Por causa que, pelo menos, não entra tantas pessoas nos hospitais. Sabe por quê? O Sabe por problema quê? do Se coronavírus você- é que ele demora demais pra Porque respirar. é uma gripe, né, cara? E gripe não tem como você exterminar. Se tipo, ficar todo mundo em casa, o vírus não Então, vai mais embora. Acabou, Só que, acabou. cara, a gente tem que. O que se eu pode entendo. fazer é proteger os grupos de risco, né? É legal Deixar que os assim, velhos. quando não tem convidado, as pessoas perdem totalmente o escrúpulo. Todo mundo se interrompe, dane-se é uma conversa normal. Continua aí, Bornai. É, exatamente. Aí que é a graça. Eu entendo a questão da quarentena e tudo mais, só que aí vem uma pergunta, né, cara? Se o vírus nunca vai sumir, entendeu? O que a gente vai fazer? Ah, mas tem a vacina. Beleza, você toma a vacina de gripe, mas você fica gripado. Não é um Então, mas. tomou... Mas aí a Sim, gente você vai tá ficar com tentando corona, você não não vai desacelerar. morrer. Calma aí. Eu tô dizendo porque isso acarreta diversos problemas, né? Principalmente na economia. A gente está vendo agora pesquisas e dados que já estão saindo nos últimos dias, meses, que principalmente a América do Sul será extremamente abalada economicamente por causa da quarentena. Inclusive a gente já está vendo os efeitos aí da inflação com a nota de R$200, né? Por causa do Ou carnaval. seja- Na verdade. Ou seja, como que nós vamos lidar com uma situação dessas e sair ilesos, entre aspas, depois do período de quarentena, entende? O que a gente vai fazer? Se vai estar um caos. Não, Ao meu É, ver, catar lixo, né? ao meu ver, não cara, vai tá, não, cara. você tem que escolher o menor mal numa situação dessas. São duas situações Mal menor. ruins. O mal menor, exato. Eu prefiro que quebre a quarentena do que continuar com a quarentena e, sei lá, morrer muito mais gente de fome, entendeu?
do que morreria de coronavírus. Olha, cara, esse negócio de morrer de fome é sério mesmo. Tipo, as pessoas não levam isso em consideração. Vocês têm noção de quantas pessoas foram despejadas porque não pagaram aluguel e realmente Muita pararam gente, parar cara. na rua? O Muita cara virou gente. morador de rua mesmo. Tipo, muita gente, o que aconteceu? O homem teve que ficar aqui, né? Normalmente aqui, né, em São Paulo, a mulher e os filhos tiveram que viajar, né, pro interior, né, sei lá, ser nordestino, tem família lá, e o cara virou catador aqui na região, bicho. É uma coisa realmente muito séria, né? E aí? Empresas falindo a O rodo. que você acha aí, Cake, dessa questão? Ah, então, eu acho que de qualquer jeito vai ter problema, sabe? É isso. Mas pelo menos socialmente, assim, com a quarentena vai desacelerar, né, essa curva e tal. E não vai encher tanto aquilo, os né? hospitais, porque o problema é que demora demais pra recuperar o coronavírus. Demora no mínimo 2 semanas, No quase. mínimo. Pra eu quem vai pro conheço- hospital e tal. Tem uma pessoa Ah. que é conhecida da minha família, desculpe interromper, só um comentário. Não, pode falar. Uma pessoa que é conhecida da minha família, ela tá internada há mais de 40 dias. Pode Então, continuar. demora demais. Minha avó pegou, ficou umas 3 semanas, eu acho. 3, 4. Muito tempo. Então, complicado, mano. Problema- Aí isso atrapalha não só todas as outras doenças. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente de carro, sei lá. E aí, onde coloca ela? Então isso afeta demais, né? Estamos na merda aí. Sem contar os respiradores, né, que é algo muito caro e tem meia dúzia no país todo, né? Um monte de gente precisa. Ai, Cara, é essa uma questão situação assim. da quarentena, de mano. qualquer jeito. É que nem a gente comentou várias vezes no começo do período, né? Teve várias discussões e tal sobre ser obrigatório não ser, sobre o prejuízo que teria depois. Cara, é que nem falaram aí. É um mal por outro mal. Só que ao meu ver, na minha opinião, assim, eu acho que no caso a quarentena ela seria o ideal mesmo. Porque por mais que a economia vá falir, chegar à beira da falência, né, digamos assim, ainda dá pra recuperar, só que vida não dá, entendeu? Aí Exatamente. tudo bem, pode falar, nossa, mas muita gente pode morrer de fome, sim, mas eu suponho que muito mais gente possa morrer contaminado, porque assim, ainda não tem uma cura, não tem um tratamento, não, até tem um tratamento da cloroquina, mas eu nunca pesquisei sobre, então não vou falar nada não, mas assim, se a pessoa sobreviver, ela ainda tem uma chance, entendeu? Agora, se soltar e não, esquece, vamos só reabrir a economia, que nem fizeram agora, e ficar como tá nessa situação, né? Porque eles flexibilizaram com esse intuito mesmo, né? De a reabertura da economia aos poucos, né? E olha a bosta que tá, mais de 1.000 mortos no dia, entendeu? Então, nossa, e você pensa, sei lá, 1% da população inteira pega, mas o Brasil tem 200 milhões, 222 milhões. Olha quanto que é 1%. Então, Eu tava pesquisando, vendo sobre isso. A porcentagem de morte do Covid é 3%, certo? sim. Aham. E se por isso no Brasil são 6 milhões de mortos. 6 milhões. São quanto? Não Exatamente. tem. Nossa, muita gente, Então, É muita gente. mas muita gente. a questão da estatística de morte, ela é muito problemática também, essa questão, porque a gente tem que levar em consideração que não tem um cálculo muito específico, porque a gente não sabe quanta gente pegou. A gente sabe, de todas as pessoas que pegaram Covid, a gente sabe uma parcela bem baixa, uma parcela bem ínfima. Dessa parcela ínfima, muitos testes podem ter dado errado e o cara tava com o negócio e deu negativo e nem ligou também. Ou seja, o cálculo é muito, muito ruim. Das Mas- pessoas Desculpa. das pessoas que morreram. Também o critério de mortes também é péssimo. Porque muitas vezes o cara aqui, eu conheço aqui, bom, não convém falar, né, nomes, né? O cara que se suicidou perto da minha cidade aqui, ele tava uma corda no pescoço e ele foi... Eu tô falando sério isso aqui, tá? Ele se suicidou e declararam que ele morreu por Covid. Isso realmente é uma coisa louca, assim. Colocaram ele num saco lá, e não deixaram o enterro nem em caixão fechado e tudo mais, né? Os hospitais estão uma anarquia, né? Bom, isso aí já era de suspeitar, né? Principalmente, na verdade, grande parte do problema dos hospitais estarem uma anarquia é porque
todo o público que utilizava o serviço privado, os hospitais privados, eles migraram para o público, porque os privados não estão atendendo. Grande parte dos hospitais privados não estão atendendo e estão mandando tudo para a rede pública. O que ferrou mais ainda também. Então, esse negócio do número de mortes é furado, bicho. Não tem como a gente saber muito. A questão da mortalidade também. Os dados... Olha, complementando aqui, é interessante, gente. Eu não tô passando pano pra ninguém, nem falando nada, né? Mas é uma teoria, não é uma teoria, é a realidade. A questão do vírus está sendo usada politicamente, entendeu? Porque o que está acontecendo? Os estados, as cidades que estão com cor vermelha ou amarela, né, que eles colocaram lá, estão recebendo dinheiro do governo. Ou seja, e o dinheiro do governo está sendo entregue sem... caramba, esqueci a palavra. Regulamentação? Então, tipo, tá indo assim, toma, entendeu? E aí, o que acontece? O governador, o prefeito, simplesmente pensa, eu vou forjar os números aqui, falar que tá um caos na minha cidade, pra eu pegar dinheiro e desviar, entendeu? É o que tá acontecendo. Porque, vamos parar pra pensar. Vamos parar pra pensar. O tanto de milhões que está sendo enviado para essas cidades, principalmente para São Paulo, entendeu? Que teoricamente é o lugar que tem mais casos, né? Cara, isso deveria ter ajudado alguma coisa, mas teoricamente não fez diferença nenhuma, entendeu? Os hospitais de campanha que construíram nos estádios, vazios, inclusive gravaram isso, não é teoria da conspiração. Inclusive fecharam também os hospitais de campanha. E aí, são milhões que foram jogados no lixo, entende? E o que eu acho mais engraçado são os hospitais lotados, os hospitais de campanha tem ninguém. Aqui, por exemplo. Exato. Então, aqui perto de Suzano, Max Pfeffer lá, né? Mas na verdade, vazio. Na verdade, vocês têm que se atentar porque assim, os leitos são diferentes. O hospital de campanha, ele não é tipo assim, a pessoa ela vai entrar lá com Covid e vai ser curada e vai sair de lá depois sã. Não. Por isso que eles fizeram os hospitais de campanha como uma espécie de atendimento inicial, digamos uma espécie de triagem, para que essas pessoas, quem sabe, né, fossem curadas com dado tratamento ali e depois fossem liberadas. Os hospitais de campanha, por exemplo, eles não querem, ele não quer dizer que a pessoa ela vai entrar lá, vai ter um respirador, esse tipo de coisa, vai ser tratada. Não. Tanto que eles especificam a quantidade de leitos e leitos de UTI. Que, se eu não me engano, o leito de UTI é o que realmente faz o atendimento desse tipo de coisa, né? Que nem vocês comentaram sobre essa questão de desvio de dinheiro, esse tipo de coisa. A gente sabe que isso daí sempre teve no Brasil e também já era de se esperar. Mas, querendo ou não, alguns estados devem estar utilizando de uma maneira correta, né? Eu espero que esteja, não posso afirmar nada aqui, eu falo como uma suposição. E tem a questão também que o Raul falou, se eu não me engano, sobre a questão do... Não, o Matheus falou sobre a questão do... Oh, meu Deus, esqueci. Quem falou o quê? Mas... Sobre a questão dos óbitos, isso, da questão dos óbitos. Cara, mesmo assim, por mais que tenha realmente casos que não tinham nada a ver, sabe? Que nem você deu o exemplo aí do cara que se matou e tava, sabe? Mesmo assim, a gente tem que levar esses números em consideração, entendeu? Porque na forma que a gente está atualmente, não tem realmente uma métrica perfeita de você saber, tantas pessoas estão, tantas pessoas não estão. É muito difícil, né? Eu compreendo isso, Thiago, só que aí eu faço duas perguntas para você. Já que, pelo visto, nós temos pontos diferentes, né, dessa questão. Em primeiro, por que, já que nós estamos vendo tantos casos de Covid suspeitos e confirmados, segundo o que você mesmo falou, né? Por que os hospitais de campanha estão vazios, então? Se teoricamente aquilo ali seria uma triagem. Deveria estar lotado, mesmo sendo somente uma triagem. E segundo, vamos colocar como exemplo aqui países como a Suécia, que não aplicaram a quarentena do modo que está sendo aplicado aqui no Brasil. E são os países que têm que têm menos casos de coronavírus no mundo. Então, como que a gente pode entender isso? Porque realmente, cara, é muito fácil
o governo corrupto de uma certa cidade falar que tem 100 mil casos de coronavírus ali só pra pegar dinheiro, velho. Como o Raul mesmo falou, o cara se mata, não, coronavírus. Isso tá acontecendo de monte, cara. Entendeu? Então... Muitos se matam por causa da pandemia também, dicas de passagem. Assim, cara, eu entendo que é uma situação séria, querendo ou não, só que a gente tem que entender que os números que estão sendo passados para nós é da mídia, que quer holofotes. Toda vez que você liga Globo, pô, o que eles querem? Querem atenção, querem visualização. Então eles fazem sempre uma tempestade em copo d'água. São números passados por governos corruptos que têm uma agenda, entendeu? Isso você sabe muito bem, Tio. E, digo mais, tem a questão também que a OMS está em parceria com a China lá, a gente sabe disso, o presidente da OMS, ele é um cara que tem laços com o Partido Comunista Chinês. Então, meu amigo, você não pode confiar nesses números, entende? Dada também a realidade que nós vivemos. Cara, a gente vê na TV que tem muita gente morrendo, só que vamos parar pra pensar, essa situação é tão séria assim, aqui no meu bairro, pelo menos eu não notei nenhuma diferença, cara. Você notou diferença no teu bairro? Alguém conhecido teu já morreu? Olha, tipo, 10 pessoas Peraí, morreram? depois do. Eu- Eu tenho que responder o Matheus, calma. Então, ô Matheus, que nem você falou sobre o primeiro ponto, sobre os leitos. Por mais que eles fossem uma espécie de triagem, eles não estariam lotados. Isso é meio que simples de responder, porque assim, você tem que ver exatamente em que região isso. Por exemplo, assim, falar 10 hospitais de campanhas foram fechados. Aí você vai analisar mais a fundo, beleza, esses 10 hospitais eram em 10 cidades em que os casos não estavam um número tão alto ao ponto de ser necessário o uso do leito do hospital de campanha, como foi o caso do Pacaembu, entendeu? Aqui os pacientes que tinham lá, graças a Deus, saíram, boa parte curados, né? E depois disso, não se viu mais necessidade da utilização desses hospitais. Por isso do fechamento, entende? E sobre a questão do... Você falou da questão da OMS, dos números serem maquiados e tal. Cara, beleza. Não só isso. Eu falei da Suécia, que não aplicou a quarentena e tá de boa. Sim, bem lembrado. A Islândia também não aplicou a quarentena e tá de boa. Calma, E aí? vamos chegar lá. E eu vou juntar isso com a sua última pergunta, você falou das diferenças, se eu vi alguma diferença. Mas então, falando da questão da Suíça, eu não vi muito sobre a Suíça, esse tipo de coisa, então eu não posso afirmar Suécia, perdão. Por que eles estão dessa forma? Como eles agiram para ficar dessa forma? Eu não posso afirmar isso porque eu não pesquisei sobre. Quem sabe um dia a gente grave outra vez sobre esse tema e acabe falando, né? Mas então, você perguntou se eu vi alguma diferença, se realmente é algo grave assim, sobre a questão dos números maquiados e a questão da OMS, etc. Cara, é o seguinte, sobre a questão dos números maquiados, eu vou falar algo que meu pai comentou comigo, né? Meu pai, ele é, como comentei com vocês, ele é bem pé no chão com essa questão, entendeu? Ele é racional, etc. Então assim, cara, sendo ou não sendo maquiado, a gente sabe que tá tendo caso. A gente sabe que tem pessoas morrendo. Aqui na região que eu moro, não na região, mas pessoas próximas da minha família e parentes de pessoas próximas da minha família, entendeu? Já morreu muita gente. Aqui na minha igreja teve um caso. A amiga da minha família teve esse caso da amiga da minha mãe, né? Que tá internada, ainda tá internada há mais de 40 dias. A amiga dessa amiga da minha mãe, que também é amiga da minha mãe, morreu por causa da Covid, entendeu? Então, assim, por mais que as pessoas não estejam respeitando a quarentena, a gente tá vendo que é algo real. Então, assim, se eu sei que aqui no bairro teve uma pessoa que eu conheço que teve esse caso e ela pode ter passado sei lá, pro cara da padaria, digamos assim, por que eu vou me expor? Por que eu vou me arriscar? Entendeu? Então, assim, é complicado. Realmente existe um caos, né? Eu concordo com vocês sobre essa questão da mídia. Eu tava até comentando com a minha mãe, pra encerrar minha fala, que eu tô falando há 3 horas, mas tava realmente comentando com ela, porque assim, a forma que eles passam as notícias é só notícia péssima. Que nem aqui, ó, você vê lá, beleza, quantos casos confirmados. Eles esquecem de dar ênfase que os casos confirmados é o número de mortes menos o número... os casos confirmados
deve ser subtraído dele o número de mortos e o número de casos curados. Só que isso ninguém dá ênfase, né? Então, realmente, nessa questão eu concordo com você. Kaique aí, manda o papo aí. Então, E também, Kaique, eu acho que... Deixa o Kaique Não, pode falar. Pode falar. complementa aí, aí o Raul... Então, Cacete. Então, tem aquela questão também, questão de mortes. Eu conheço 2 pessoas que morreram, mas vamos ver os casos, óbvio, não vou falar quem, mas olha os casos. Primeira, uma pessoa idosa que tinha ligação com a área da saúde, ou seja, foi infectada no hospital. Segundo, era um homem idoso também, que precisava constantemente ir para o hospital. Foi contaminado lá também, ou seja, a quarentena para essas 2 pessoas foi inútil. Segundo, a idade delas também. Além das pessoas já terem vários problemas de saúde, né? Não precisa nem falar nada. Você também falou da questão dos leitos. Você falou que eles fecharam os leitos porque já não estava mais sendo necessário. Ué, mas se tá tudo lotado, se tá tudo prejudicado, então por que estão fechando o leito? Meio que Mas não olha, faz muito é isso sentido. que eu falei da questão da regionalização. Alguns lugares se faz necessário a criação de mais leitos e outros não. Que nem eu falei, na região do Pacaembu não foi mais necessário. Já lá no sul, que eu tô vendo que tá tendo aumento, lá se faz necessário. Só que quando a gente fala, quando a gente vê a notícia, esse tipo de coisa, a gente vê de forma geral. Tipo, 1000 mortes, não sei quantos mil novos casos, entendeu? Então, Sim, Thiago, mas vamos pensar. Desculpa interromper você, Raul. Então, só que esses lugares que os leitos foram fechados por não ter tantos casos, por que não abrem, então? Porque não tem mais necessidade. Não teve. Não, Quando por que tiver, não eles abre reabrem. o comércio? Por que não volta ao normal? Por que continuar em quarentena se não tem tantos casos assim? Justamente, deve se manter a quarentena para que não haja novos casos, entendeu? Não, Sim. não, não, presta atenção. Se você tem uma região com várias cidades, em que, sei lá, tem 6 cidades que fazem fronteira, 3 delas estão com uma situação ruim e 3 já melhoraram. É só você evitar a passagem de pessoas de uma cidade para outra. Sim, mas isso não é realista. Mas é realista, sim. Irreal é você fechar tudo. Mas como Isso que você vai fazer? Você vai fechar as fronteiras das cidades? Não, veja, mas isso já está sendo feito, querendo ou não. Você não pode sair de casa, teoricamente. Você não pode ir no shopping. A tua vida mudou completamente. Se uma cidade está com um número menor de casos que outra, ela tem que voltar ao normal. Ou ela vai continuar em quarentena. Até quando a gente vai ter quarentena, cara? Se for assim, uma cidade sempre vai ter mais casos que a outra. Mesma coisa no Brasil com outras doenças. No norte, sempre teve mais casos de Zika vírus do que no sudeste. E aí, você vai generalizar uma região com todo o Brasil? Não. Se, sei lá, vamos supor aqui, São Paulo melhorou. O centro de São Paulo melhorou. Só que Guarulhos, não. Você vai deixar o centro de São Paulo fechado ainda, infinitamente? Entendeu? É isso que não faz sentido, cara. E aí, responda aí. O Raul quer falar. Então, tocando nesse ponto que o Matheus falou aí, é uma doença respiratória. Assim como todas as outras doenças respiratórias, todas as outras crises, como H1N1, por exemplo, ela vai ficar circulando aí para sempre pelo resto do país e sempre vai estar matando algumas pessoas, como o H1N1, por exemplo, e outras aí. Então, seguindo essa lógica, já vai ficar uns 10 anos em quarentena, né? Uns 5 anos, sem brincadeira nenhuma. E também, como é que foi o que eu disse também, a questão de onde a pessoa está se contagiando com esse negócio. Porque, como eu já disse, a maior parte das pessoas que é contagiada com esse negócio está saindo do meio da saúde. São pessoas do meio da saúde que estão contaminando os familiares, esse tipo de coisa. E, tipo, o que a quarentena vai interferir nisso? Tipo, uma enfermeira pega o negócio no hospital, chega em casa, contamina a mãe dela, que é idosa, mata a mãe dela, e aí? Pra que serviu a quarentena? Entendeu? Tem que ver a questão de onde está sendo contagiado e, sei lá, bicho, fazer um posicionamento, alguma coisa sobre. Questão de reabrir os comércios, né? Bem, acho que não vai precisar reabrir programa de reabrir comércio, porque nem vai ter mais se continuar do jeito que tá, né? Porque, enfim, acho que é mais ou menos isso. Eu esqueci o que eu ia falar, né? Porque vocês demoraram Acho que, pra concluir. voltando no tema de quando o falou
sobre a Suécia e tal, outros países que não adotaram a quarentena. Fala o sobrenome mesmo, fala isso. Agora, Boa. pô, Deixa eu ver pô, o vai me time detonar, aqui. cara. Deixa eu ver o time pra vocês falar. vai. 34 e 40, censura. Pronto, anotei. Continuem. Então, o carinha aí, o carinha que mora logo ali. Bornai. Então, Bornai, beleza. Ele falou assim sobre sobre a Suécia e tal. E eu acho complicado a gente comparar com o Brasil, porque além de toda a estrutura ser totalmente diferente e tal, a gente não pode não ter ouvido a quarentena em si, porém a gente não sabe, isso não quer dizer que tudo ficou normalmente, tudo normal, sabe? Pode ter, sei lá, as pessoas começaram a usar máscara, ou Não, ficou normal mesmo. Calma, Mas não, e a cara. eficácia da quarentena? Ficou normal. Calma aí. E além de. Pode ser, mas além, por exemplo, de. A gente não sabe qual é a densidade demográfica de lá, que isso, tem muitas coisas que influenciam, sabe? Além cultura, né? Como as pessoas de lá enxergam a higiene, esse tipo de coisa. Tem muito a se considerar. Então acho que a gente tem que pegar países, se for comparar com países próximos a nós, né? Na nossa realidade. Cara, você falou A população ajuda nesse aspecto da Suécia, da Suíça. Você falou um ponto muito interessante. Suécia, a própria população. Você falou um ponto interessante, que é a questão do cálculo. Cálculo não sei do que, blá blá blá, e tem que levar em conta a densidade demográfica. Então, mas aí que tá, a gente tá no Brasil. Assim então, como vocês falaram que era um absurdo o cara simplesmente fechar uma cidade, uma coisa simples dessa. Você realmente tá exigindo que as autoridades locais aqui façam todo um cálculo administrativo. A gente... Raul? Alô, vocês estão me ouvindo? Uhum. E morreu. Então Raul caiu. Nossa, dá um cagaço quando isso acontece. Dá a impressão que a minha internet caiu e pronto, acabou o podcast. Mas então, já que o Raul morreu aí, eu vou responder a questão do Bornai, né? Ele falou basicamente, tipo, se um lugar melhorou, por que esse lugar não pode voltar? Porque, cara, é assim. Como é um vírus aí novo, digamos assim, a gente não sabe exatamente a forma como ele pode ser contagiado de uma pessoa para outra. Tudo bem, tem aquela questão do contato que é básico e tal, mas recentemente, né, a gente viu que ele também fica suspenso no ar. Tem essa questão também, então ele consegue viajar através do ar. Então assim, por que eu sou meio que contra essa questão de deu uma melhorada, vamos voltar? Porque, senão vai ficar um vai e volta desgraçado. Isso não é bom. Qual o benefício de você, por exemplo, você tem um comércio, beleza, essa semana você abre, semana que vem você fecha, esse tipo de coisa. E porque assim, cara, os casos, eles tendem a aumentar mesmo. E da forma que a gente está vendo, não é uma forma linear. Se fosse uma forma linear, o que a gente teria visto? Quando tava tendo a quarentena obrigatória, tava tudo fechado, a gente estaria vendo um número menor de casos, de mortes, novos casos. E quando subisse quando voltasse os comércios, tivesse a flexibilização, que foi o que aconteceu, os números subissem um pouco, e depois quando eles vissem que estava aumentando o que realmente aconteceu e voltasse a restrição, diminuísse. Mas a gente viu que não foi o que aconteceu. A gente viu que foi o contrário. Estava um número alto de casos, eles flexibilizaram, o número estourou e continua alto. Então, assim, por isso, os próprios gráficos, eles são as provas de que essa reabertura parcial, esse tipo de coisa, não vem funcionando e devia ser corrigido, entende? Realmente, eu entendo essa questão do comércio, da economia e tal, mas é que nem a gente já falou 2 vezes, não tem um lado, eu vejo dessa forma, não tem quem tá certo e quem tá errado, porque é uma questão extremamente sensível e das duas formas as pessoas se ferram, né? E eu não sei se o Raul voltou, então eu vou esperar ele confirmar aí eu falo outra coisa. Voltei agora, acabei de voltar. Você quer falar ou quer que eu fale sobre a questão dos médicos? Eu não ouvi o que você falou, né? Porque eu tava fora, né? Mas Ô, Thiago. Não, peraí, Matheus. Eu tava falando da questão da administração, né? Continua. Planejamento. A gente sabe que isso nunca vai ter aqui no Brasil. Ou seja, isso torna meio que a quarentena meio inviabilizada e meio inútil, já que ela vai ser sempre sem critério nenhum e a eficácia praticamente vai ser muito insignificante.
Eu acho que, pelo menos, no mínimo, a solução mais. Porque se dependendo dessa lógica, já vai ficar 2 anos em quarentena, velho. Tô falando sério, porque ela só serve pra uma coisa, a quarentena. Ela não serve pra salvar vidas de pessoas que realmente precisam. Elas servem pra não superlotar o sistema de saúde. E salvar É só vidas, isso. consequentemente. Não, não. Não necessariamente, porque lá dentro o cara vai morrer também. Então, né? É só pra Sim, então, pegar mas o número a de atendidos. quarentena é pra evitar que ele entre lá. Que mais pessoas entrem lá. Então, de uma forma ou de Mas outra, ela elas vão entrar uma salva. hora ou outra. Quem passa mal realmente com o coronavírus, quem realmente precisa de atendimento, vai ter que ser internado. Não tem jeito. O cara que Sim, isso é tenha, um por fato. exemplo, se o cara tem doença, sim, ele vai precisar ser internado uma hora ou outra. Isso vai dar um problema uma hora ou outra. É um problema. Então, o que eu quero dizer aqui não é que o Covid não tem um problema, não é um problema, coisa do tipo. O que eu tô colocando em jogo aqui é a ineficácia dessa quarentena. Eu acho que as coisas deviam ser feitas da seguinte forma: isolamento, como a Inglaterra fez, dos grupos de risco, de idosos, desse tipo de pessoa. O que que faz? Poderiam haver questões de reabrir as empresas e, se possível, ver uma questão do fracionamento dos horários, porque o maior problema é o contágio no transporte público. No caso, os horários poderiam ser reduzidos, mudar a grade, alguma coisa do tipo, para não aglomerar todo mundo na mesma hora. Mesmo que tenha que cortar 1 hora de trabalho por dia, é melhor do que ficar parado, entende? É mais ou menos isso, Sim, sim. eu acho. Os horários, né? Esse que é o horário de pico é o que vai ter a maior contaminação. Exato. Então, antes que alguém fale alguma coisa aí, alguém que tá ouvindo, né? Eu também digo que eu não tô dizendo que o vírus não existe, nem nada do tipo, que não é um problema, né? Porque o pessoal pensa isso, né? O que eu tô dizendo O pessoal deduz muita coisa, né? então, o que eu tô dizendo é que o modo no qual as coisas estão sendo feitas, em minha opinião, não é viável, né? Porque, engajando não, conectando com o que o Raul falou, bem, a quarentena vai ser infinita, então, porque como você mesmo disse, Thiago, é inviável a cidade se recuperou e abrir para fechar de novo, teoricamente, no futuro. Tá, e aí? Como que a gente vai saber que vai ter que abrir as coisas? Sim, mas é o que eu tô falando, a gente não sabe. Ambos os lados têm Então, mas prejuízos. esse é o problema, cara. Mas O assim, problema. Não, peraí, só Fala. deixa eu falar, cara. Porque eu tô entendendo, realmente, é uma situação delicada e é mesmo, não tô falando isso. Eu tô dizendo que se a gente não sabe como que vamos voltar à vida normal, isso é assustador, você tem ideia disso? Não, quer dizer que Mas a é quarentena muito não é melhor. eficaz, né? É muito melhor a gente poupar vidas agora e se preocupar com a economia depois. Mas o discurso que. Mas a questão aqui, cara, não é a economia. Eu não tô querendo saber do dinheiro em si. Ele é um capitalista, blá blá. Não, cara. Se a gente fechar tudo e continuar com a quarentena, daqui a mais 1 ano, a gente já tá tendo estragos catastróficos com, sei lá, 6 meses de quarentena. Se isso persistir por mais alguns meses, o cenário, pelo menos do Brasil, não vou colocar nem mundial, né? Mas do Brasil vai ser catastrófico, cara. O número de pessoas que vão morrer será muito maior que o número de pessoas que morreria com o Covid. Muito maior. Porque com o caos econômico de um país, eu tô falando caos total, não é uma inflaçãozinha, tô dizendo caos econômico total. Vem a fome traz morte. A fome, além da morte pela fome em si, traz violência, porque as pessoas vão querer comer. E vai gerar diversas circunstâncias que causam morte nas pessoas. Entendeu? Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui, cara, eu tô entendendo que é realmente uma situação complicada e blá blá blá. Mas, se persistir com a quarentena e do modo que as coisas estão sendo administradas, talvez nem tenha mais futuro, cara, pra preservar com uma quarentena. Você entende? Essa é a questão. E aí eu falo mais um pouquinho aqui, pra não querer me prolongar mais rapidinho. Eu vou dar um exemplo aqui, cara. A minha família, a maior parte dos meus parentes são mais velhos, entendeu? Tipo, de 40 pra cima. Falou. O Matheus A internet E dele saiu do ar. deu algum de problema lá. novo.
Então, Kaique, quando ele voltar, eu comento sobre a questão dele. Kaique, Gustavo, Então- que tá aí só de espectador ali também. Então, é verdade. Puxando a fala do Matheus, eu acho que o melhor para se fazer no momento é isso que eu falei, do racionamento dos horários no transporte. E deixar os grupos de risco em casa. É a única solução. Você tá falando Não. na quarentena vertical. Vertical, acho que é. Não é isso não. É diferente. É a questão dos horários. Para não haver aglomeração. Mas essa quarentena vertical ela é feita de uma forma menos planejada, uma forma mais genérica, mais infantil. É simplesmente abre agora. Tipo, a quarentena vertical, como eles estão mostrando aí, é basicamente abre essa semana, fica essa e a outra semana aberta, depois fecha a outra semana. Não é assim que eu quero dizer. É uma questão do replanejamento dos horários, do trabalho, entendeu? De como as pessoas vão se organizar na sociedade. É bem complicado pensar esse tipo de coisa, mas é melhor do que ficar assim, pelo menos. Ah, mas mudando de assunto, então, né? Acho que a gente já debateu muito. O que vocês acham da escola e tal? Como que vai ser essas coisas? Ora, cara, na minha opinião, a escola tem que ficar fechada mesmo e não tem que abrir, não. Escola, não. Escola... Raul totalmente rage. Acabou. Escola que se dane. Bordai não vai ter minha resposta sobre a quarentena eterna, não. É, exatamente. Que pena, né, Matheus? Que pena. Mas então... Oi? Nada não. Se quiser ver o que eu falei, vai no podcast. Não, é porque eu tava falando aqui, eu caí, cara. Eu não Foi, eu sei se eu percebi. consegui complementar. Não consegui. Eu parei em que parte? Só que a gente Eu mudou parei de em que assunto. parte? Ninguém se importa, vai. Agora já tá dando outra assunto. Já foi. Ah, que merda, cara. Triste. Eu tava né? montando um argumento tão Eu também. incrível cara. que quando Alguma eu coisa olhei pra pro celular... Agora já era, já. Quando eu olhei pro... Perdeu Quando eu a olhei pro chance. celular, eu não tava mais no negócio. Ah, que Perdeu a bosta. chance de mandar o É que o papo. problema é que as pessoas, elas acham que elas têm, tipo, a realidade no controle. Tipo, quando vem uma espécie de maldição dessas aqui que a gente, tipo, é um negócio horrível, não tem o que fazer mesmo. As pessoas ficam meio histéricas, assim, acham que a quarentena vai Vamos simplesmente falar fazer sobre isso. A gente tá 46 minutos já e metade disso daqui foi a gente discutindo sobre a questão da quarentena. Porque, obrigatória cara, ou não. Pera aí, deixa eu só falar sobre o que o Kaique perguntou Não, sobre obrigatório a ou questão... não já é outro assunto. Não. né? Mas Não, mas complexo. tudo bem, mas a gente já falou bastante sobre a questão da quarentena, tipo, Yeah. malefício, esse tipo de coisa. Mas falando um pouquinho sobre o que o Kaique falou sobre a questão das escolas. O que vocês acham? O Raul já deu a sua opinião, e Bornai, o que você acha aí? Olha, cara, vamos. Eu vou ser bem sincero aqui. E Por mais que sucinto. eu odeie. É isso sim. Por mais que eu odeie a escola, eu não Nossa. gosto de escola, né? Eu acho. Eu tô falando sério, eu nunca gostei em toda a minha vida. Mas eu não vejo por que a escola ficar fechada, essas coisas quando começarem a melhorar, entendeu? Se os alunos e os professores utilizarem de métodos de prevenção. É, Raul já tá rage aí Olha, ouvindo isso. sabe por que, que eu Como- sou a favor? Não, vou ter que cortar rapidinho. Sabe por que, que eu sou a favor Não dá de não pra não voltarem às começar. aulas? Porque eu acho que é uma ótima oportunidade para começarem a estimularem o homeschooling, mesmo que obrigatório. Ah, isso daí já é outra questão, cara. Sou- Não. Não, isso Cara, mas não é não, um argumento voltando ao da assunto, pandemia voltando ao em assunto. si. Isso daí já é Voltando ao coisa assunto. pessoal tua. Raul. Eu não Você- vejo necessidade. Meu Eu não vejo Deus do necessidade. Em uma pandemia mortal, realmente um negócio perigoso de contágio, que a gente tá tendo problema com contágio, enfim, a gente expor criança. Ah, mas criança não é grupo de risco, eu não sei o que. Não interessa, elas são vetores ali, vão Concordo. O passar. cara não quer ir pra escola mesmo, Tipo, né? Não, O cara- concordo com o Raul. Tudo que eles podem passar na escola, eles podem dar uma gambiarra lá e passar em um livro didático ou videoaula. Tipo, Ou não tem passa, se solução, vira né? aí, descomplica tudo, Exato. tô brincando. Sim, eu entendo, cara, só que aí vem uma questão, entendeu? Eu até concordo com o que vocês estão dizendo. E óbvio, Imagina já o que ele vai falar. eu acho. Cala a boca aí. Eu acho realmente que é importante a gente ter esses cuidados, sim. Só que aí vamos linkar com o Enem, né? Cara, vocês já param pra pensar como é que vai ser feito isso? Porque os próprios professores, a própria escola em si, o Ministério da Educação, eles não sabem o que fazer. Cara, Entendeu? é tão absurdo, rapidinho, você continua essa fala, só um negócio que eu vi Não, no tranquilo, jornal. tranquilo. Olha que negócio absurdo, eles são tão burros, digamos assim, que no jornal, não lembro que jornal foi, mas falaram
que alguém relacionado ao Enem, esse tipo de coisa, não sei dizer quem, porque eu não estava prestando muita atenção, mas falou que sim, que durante as provas os alunos vão ter que usar máscara. Isso já não era óbvio? É, Continua aí. Os caras estão tão perdidos que, tipo, ué. não, não, tem que o falar. meu maior problema em relação à quarentena não é tipo, eu tô contra a quarentena porque sim, entendeu? Não é isso. É porque eu vou ser sincero com vocês aqui, pra quem tá ouvindo também. Eu tenho muito medo do que pode acontecer com o mundo se a gente caminhar esse caminho, A entendeu? greve dos caminhoneiros já entrou em choque, né? Fez Não. uma menina lá chorar. Nossa, aquele dia. Não, Nossa, cara, Deus. só que, Quiser. velho, vamos Aquele parar dia, pra piada pensar. interna. Surtem. Vamos, Exatamente. vamos, que bosta essa. Vamos parar pra pensar aqui. Você já parou pra pensar, cara, o mundo depois, tudo isso que a gente tá acontecendo, como que vai ser, velho? Você, entendeu? Eu tenho medo pra caramba disso. Não, as Eu coisas tenho- caminham pra normalidade. Não, velho, não eu caminha. também acho que não vai caminhar caminha. pra As coisas normalidade. caminham, o ser humano se adapta, cara. As coisas não caminham Mad pra Max, normalidade. né? Não vai ser o fim do, não vai ser o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Eu também, eu Mas também. Nossa, longe disso. Velho, aquela história, né? se um E país também os quebrar outros a países já estão economia, tudo Não, recuperando. ele Eu não vai quebrar tão fácil. Uma bolsa de valores não quebra tão fácil. Um país não quebra tão fácil assim, cara. Tem então, ser um só que negócio aí entra absurdo com a pra questão que antes mesmo da. Eu até comentei isso com você, Thiago. Acho que em aula, né? A gente conversa. Concentração de Cara. riqueza vai se acentuar. Cara, eu não tô falando da questão só da pandemia em si que tá quebrando a economia. A bolsa já tinha uma bolha antes mesmo da pandemia. Já era previsto que ia ter um colapso econômico. E a pandemia piorou isso, entendeu? Então, imagina o tamanho da bomba, cara. Na verdade, isso que eu tô dizendo. não foi que piorou, foi o que foi o estopim. Tipo, que nem você falou, realmente, isso daí tava certo. A bolsa, lógico que eu não vou abrir o gráfico aqui pra comentar, né? Mas ela tava numa alta gigantesca. Da eleição do Bonoro e tal, tava uma. Nossa, voa moleque, né? Só que, tipo assim, a gente sabe, ao longo da história, a gente vê que sempre tem algum boom positivo, acontece alguma coisa negativa. Então a queda da bolsa já era de se esperar. Era totalmente aceitável. Só que, dada a pandemia, realmente, tipo, foi a agulha do balão. Só que aí, como interferiu em outros países, aí realmente despencou. Só que agora já tá recuperando. Deixa eu ver aqui quantos pontos que tá. Nota de Vamos R$200. Tá, não, ó, presta atenção. O valor da bolsa alto não quer dizer inflação baixa, não, é diferente, ó. Pera lá. Não, mas A eu tô bolsa dizendo que a gente já tá 102K, sentindo ó. os efeitos, cara. É isso que eu tô falando. Entende? Eu tô entendendo o que você tá dizendo. Só que a gente tá caminhando pra chegar num ponto em que daqui a pouco você vai comprar papel higiênico R$100, Mas a entendeu? inflação ela é assim mesmo, cara. Isso Não, daí também mas isso é perigosíssimo, cara. Não é um negócio simples. Não, Mas mas sim, Ah, a gente sabe, mas isso já ia muito- acontecer. As coisas tendem a ser assim mesmo. O dinheiro desvaloriza. Cara, só que aí vem a Mas não questão com da essa pandemia. velocidade, né? É, Não, exato, sim, também sim. tem isso. Mas vem a questão da pandemia, o cara perde o comércio dele, isso em massa. Imagina o estrago que isso não causa. Porque é um Cara, efeito olha, cascata. ó, é um vamos efeito para dominó. pensar na questão do dinheiro desvalorizando. Você falou, dinheiro desvaloriza mesmo. Bom, então, né, a moeda saudável, quanto mais saudável a moeda, mais devagar isso acontece. Agora, imagina as reservas de real aí que os empresários, enfim, muita gente teve aí. Mas eles guardam em dólar. Não, peraí. Mas muita gente, né? Engraçado as interfere. vozes finas que o Raul faz. Imagina quanto dinheiro foi perdido nessas pessoas que guardaram dinheiro no banco com o real tendo esse aumento de 3, estava 3 e pouco, não lembro direito, vai por quase 6. R$6, né? Foi uma coisa monstruosa. Sim, sim. Ainda somado ao fator de que tava fechando tudo e não podia ganhar dinheiro também, ou seja, Exato. colapso total, né, cara? É, não é desgraça. Não é uma coisa mas, simples, assim, não, mano. É que nem meus pais estavam comentando também, é mais que óbvio, né? Que isso daí vai ter reflexos por décadas. Mas eu não acho que isso vai causar, tipo, caos, o fim do país, não. Entendeu? Lógico, as coisas não vão melhorar, a gente sabe que não vão ser tempos difíceis, mas também não é o fim. Né? Tem que ter isso em mente e tal. As coisas vão Não, eu voltar não tô ao falando normal. que
a seu A fim gente, também, né? cara, a gente não tá falando de um cenário exatamente. pós-apocalíptico aqui, a gente tá Não, falando você isso. falou Mad Max agora há pouco. Não, eu tô zoando, cara. Refutado. Vai, vagabundo. Eu tô dizendo, eu não tô falando que é um cenário pós-apocalíptico aqui, não. Porque isso é realmente bem difícil, né? Nem com guerra acontece isso. Agora, eu tô dizendo que a situação vai ser gravíssima, vai, isso é inegável. Vamos colocar como exemplo aqui, até fora da pandemia, mas é um exemplo interessante. A Venezuela. A Venezuela, querendo ou não, tá lá, o governo venezuelano tá tudo funcionando. Só que a taxa de desemprego Olha, gigantesca, o pessoal não passando tiveram fome. muitos casos de pandemia na Venezuela. Lá tá ótimo, lá o governo fez E Cuba medidas também, hein? maravilhosas lá, hein? Cuba, tudo de boa lá. E Tá aí? alfinetado, E aí, ó. capitalista de merda? Chora, boy. Mas então, Chora, chora. vamos falar sobre... Coreia do Norte Tá safe, pegou o limpo, primeiro, zero casos lá, cara. o primeiro caso da Coreia do Norte foi essa semana aí, você viu, né? Por falar nisso, foi o cara da Coreia do Norte que estrangeiro, sumiu, cara. foi, não foi? Que teve a irmã dele Hã? lá e tal? Que o ditador lá Kim sumiu, Jong-un. alguma coisa. Foi ele que sumiu? Então. Foi, não foi? Foi. E aí, ele voltou? Engraçado Tá foi, vivo? foi no Oriente Médio, se eu não me engano, que botaram fogo no hospital que tinha paciente. É, cara, Eu loucura, fiquei sabendo mano. dessa notícia aí também. Fogo, no Cacete. problema. É assim que resolve, tá ligado? Queimar a escola, né, Bornai? Não, isso aí é o Raul, isso daí é o Raul. Olha, se Tem as um vídeo empresas nosso estão, aqui, ó, se as deixa empresas quieto, estão fechando, deixa quieto, vamos mudar de assunto. Daqui a pouco bate a polícia aqui na porta, tá, o Bornai pode ser preso, a culpa é dele. Só que, então, eu vou reforçar mais isso aqui, porque né, o pessoal aí que escuta às vezes entende errado. Já tá em saco cheio. Não, de você. ninguém Cala a liga, boca. Não, calma aí, é sério, eu não tô falando que o vírus não é algo A sério. gente já entendeu, Que não é Bornai, a gente já algo entendeu já. delicado. Ó, o pessoal que tá ouvindo Entendeu, não Bornai? crucifiquem o Bornai, né? O Cujudito aí. Bornai, e como aí- essas suas- Não, é essas porque suas hoje em dia, advertências na internet, adiantassem você alguma tem que coisa, tomar né? muito cuidado, Não, né, é, com o que é fala. que nem assim, você porque- explica um argumento por A mais B, você explica algo por A mais B do porquê que você acredita naquilo, beleza, vem um infeliz e fala, não sei o que lá, não, deixa quieto, vamos dar procedência, vamos dar procedência. mas, é tipo- inevitável, não tem como conter isso. Não, tudo bem, vamos É. continuar o assunto, a gente já entendeu o Bornai. Vamos falar um pouquinho agora, já batemos 57 minutos de gravação, ó, o tempo voa. Sobre nossa experiência com esse tipo de coisa, e tipo, a questão psicológica, Ótimo. como vocês enxergam Perfeita. isso? Ah, Adoro. Séries, livros, estudando. Nossa, muito bom. Saidinha pra sete, né, cara? saidinha, É o né, quê? cara? Saidinha, né? Ah, Que? Não com sei o as que vocês estão amigas falando aqui. hoje. Que acusações. Com a acusação, peraí que eu vou editar aqui, vou colocar um print aqui. E aí, Raul, Matheus, Gustavo, Pedreiro aí. Matheus, Cri-cri. meu Deus Cri-cri. do céu. E aí, como Oi. que você, tipo, Oi, como, que oi. você- como que foi essa questão da pandemia, esse tipo de coisa? O que você achou, tipo, como foi esse É, primeiro tá- dia? tá Fala isso, sendo, fala aí né? como tá sendo a experiência. É que, tipo assim, a gente já acostumou tanto que fica difícil falar, como tá sendo sua quarentena, sabe? É, tipo, porque Olha, agora cara, é a vida normal. Eu vou né? falar. Eu acho que vocês estão sentindo isso também, e quem tá ouvindo também, né? Cara, é tão estranho porque parece que aos poucos você vai esquecendo de como que era a vida antes. Sim, sim. É muito bizarro isso. Porque É. se. Já tá Eu até fico acostumado. pensando, se as coisas voltassem ao normal hoje, eu não saberia como me comportar. Não vai chegar na É sério. champola, né, Bornói? Não, vai se ferrar. Eu tô dizendo, é sério, cara, é muito estranho isso, porque parece que eu vivi a minha vida toda assim, cara, dentro de quarto, entendeu? E É viveu. bizarro. E viveu. Ai, ai. Mas aí, vocês repararam nisso também? Não, vou comentar isso aí, tô só esperando o Raul e o corno do Gustavo. Se o Gustavo não falar, eu não posso falar, senão vou ser censurado também. O desgraça, maldito politicamente correto. Mas então, mano, cara, eu tava pensando, né? Eu tava pensando nisso, tipo, de uns 10 dias pra cá, cara. Foi um negócio tão. Já foi um negócio tão grande. Tipo, já foi um período tão grande
Que tipo assim, você já consegue comentar com as pessoas, no começo da quarentena eu fiz tal coisa, não sei que lá da quarentena, naquele período eu tava fazendo tal coisa. Então, tipo assim, já foi um período tão grande da nossa vida que realmente a gente já se adaptou, já não se preocupa mais tanto com retorno, esse tipo de coisa, nossa, sabe, interação também, as pessoas tá dando, as pessoas, a maioria conseguiu estabelecer uma rotina, né, a maioria assim que eu vejo, né, que nem o Kaique aí estudando, que nem falou e tal, eu treinando aqui todo dia e tal. Então assim, é um negócio que, mano, muito, tipo, é aquela questão que eu falei mais cedo, né, o ser humano se adapta, né. Eu não entendi o que o Matheus falou, desculpa, eu tinha saído, mas como assim voltar como era antes? As pessoas não... explica você, Matheus. Matheus? Como assim? Como assim voltar como era antes? Ué, tudo aberto, você sair de casa livremente, não tá esse caos global. A rotina, né? a rotina, sabe? É isso que ele quis dizer. Vocês saíram, porque, né, por exemplo, eu não tô acostumado porque, a cara, desculpa cortar aqui, Kaique. É porque é meio estranho você tá falando num podcast, aí você vai falar e o cara fala junto, entendeu? Pode parecer meio sem educação, mas acontece. Tá completamente educado, né? Tá até justificando que... Não, eu tô até com medo, cara. Vai que, né, acontece alguma coisa Tá interrompendo um negro, Matheus? Que isso, cara? Tá louco, velho? Fala um negócio desse. Enfim, voltando aqui. Enfim, voltando aqui. Por exemplo, até a questão psicológica, cara, porque só você sair de casa e ver todo mundo mascarado mexe com o teu psicológico, querendo ou não. Entendeu? Pra mim, então, até mesmo fica menos feio. Olha, é verdade, isso que eu ia comentar agora. O Thiago leu meu pensamento. As mulheres ficaram bem mais bonitas agora, não sei o que. Cancelamento SQDM 2.0. Kaique, você ouviu isso, Kaique? Meu Deus do céu, cara. Nossa, eu tô até vendo a gangue aí do Twitter. Meu Deus do céu, boa. É igual o desenho do Pica-Pau, sabe? Ai, caraca. Nossa. Famosa mulher peixe, né, Raul? Mas assim, eu não vi diferença nenhuma, né, na quarentena pra cá agora. Na verdade, minha rotina tá 1000 vezes melhor agora, né? Meu Deus, não tem nem comparação. É que você não sai de casa, né, cara? Nossa, hein? É verdade. Eu sou uma exceção aqui, coitadinho. Não, mas falando sério, cara, porque somente a rotina de você sair pra escola, por exemplo, pegar o busão todo dia... Isso que tava me deixando perturbado. Sabe? E aí você... O cara é um completo... É o do contra, né, meu? É inacreditável. Rotina de bosta. Que horrível ficar naquela escola. Função do... assim citar. Função do Belo mano, todo mundo almoça meio-dia, geralmente. Não, mano, eu almoço 5 da tarde. Exatamente. Rotina de bosta. Exatamente. Então, isso que eu falei de... O sono tá como? Acordar, 3 horas da manhã, cedo. às 9 da manhã. Aí beleza, aí acorda e meio-dia estuda, treina e... Nossa, a rotina tipo, é legal. Tipo, eu já não me vejo mais 50 minutos dentro da aula, sabe? Aí, ficar toda hora ouvindo o professor, sabe? Aí 1h10 tal de intervalo. Cara, só que isso é uma conversa muito interessante, porque eu tenho certeza, mano, que depois que isso passar, claro, com todo o caos aí que eu acredito que vai ter, mas em questão de comportamento social, vai mudar completamente. Vai. Eu acho que a gente não vai ter mais o tipo de aglomeração que a gente tinha antigamente, cara. Você acha que as pessoas vão usar as máscaras que nem no Japão? Vão, eu acho que sim. Eu duvido. Eu pensei nisso, mas eu certeza que não tá usando nem agora, imagina. Exatamente. Cara, eu não sei vocês, velho, mas eu saio na rua e tá todo mundo de máscara. Eu não sei onde você mora. Você sai na rua, tem 35 negros fumando narguilha, vai tomar. Não, aí é nas quebradas que você mora aí, cara. Aqui, não. O pessoal não usa nem agora, quem dirá depois. Eu ainda cogitei a possibilidade que, não, quem sabe, né? O povo não se habitua, né? Mas aqui é o bananil, né, meu? Tô falando países tipo os Estados Unidos, entende? Brasil. Eu parei a gravação, sou retardado. Países tipo seu animal.
cara não sabe. Pronto, eu voltei a Nossa, que cagada que eu fiz, mas tudo bem, eu junto na edição, não tem problema. Continue. Então, mas eu tô dizendo que caos, cara. Enfim, eu tô dizendo que, na minha concepção, socialmente falando, vai mudar muita coisa. Eu acho sei que- lá, acho que Acho que vai mudar mesmo. As pessoas vão ficar mais paranoicas. Eu acho que vão, sim. eu acho cara, que algumas coisas de higiene, não sei, mas é difícil você imaginar como 200 milhões de pessoas se comportariam. Eu não Tipo, sei eu como acho você, eu não engraçado. sei. Não, pera, eu não sei onde vocês moram, né? Vocês estão falando que ninguém usa máscara aí, mas aqui onde eu moro usa. Quando eu saio de casa. Você Não mora usa, não. do lado do Kaique. Você mora do lado do Kaique. E o Kaique falou que não. Eu moro O cara vai no. o cara vai tipo mora- na Não, portaria, cara, o cara vai na sério? portaria do Sério, prédio. não, O cara vai na portaria do prédio e fala: "Eita, todo mundo de máscara aqui. Tá todo mundo de máscara." Aí vai na porta, Tem ninguém, de não, casa, com máscara. vê só o porteiro de máscara. Os caras tá fazendo puta do Mano. churrascão, fumando merda. Cara, vocês moram lá no gueto, meu. Ah, eu tô nem aí, velho. Kaique mora do seu lado. A sua cidade é um gueto. Não sei se parou pra pensar. Um guetão. Preconceito aqui, ó. O cara mora um do lado do outro. Então um Cara, fala que no, outro fala que sim. esse podcast aqui vai ser cancelado, meu. Meu Deus do céu. Vai, Raul, Ai, Kaique, refuta ele falando que o pessoal tá usando máscara aí. Tipo, aqui perto, pra ser sincero, eu vejo muita gente sem máscara, mano. É mais Toda hora eu tô- do que. Cara, Cara, vai- você é o um cara- deles, o cara né? desce, Você só né? tá na rua também, tá respeitando quarentena, merda. É verdade. Cacete. Então, eu Ó, fui vou refutado. passar seu endereço pra... Não, Você mas- foi refutado. Isso não tava mais que argumento que ninguém usa. Que bosta. Ai, Não, mano, porque tem que ter quarentena, mas eu tô jogando bola com os moleques lá, mano. Tá toda hora. Ih, Kaique aí. ai, não faz isso não, hein, Esse galerinha. povo não usa máscara. Não. Ah, mas como é que você Também não, sabe hein? que eu tô na rua lá? Porque eu tô na rua, velho. Tô jogando, tô aqui comprando um espetinho, todo mundo que passa tá sem máscara. Ai, Deus do céu. Casais se desfazendo. O número de divórcios aumentou. Nossa. É, eu vi no... Nossa, eu é vi bizarro a thumb isso. dela. O Eu vi. Whindersson e Luísa Sonza separaram, vocês viram, menino? Todo Nossa, mundo viu essa bosta aí. Caramba! Ai, Mas que tem a ver com o Esse foi de pandemia, o cara viu, veio mano? falar Luísa Sonza e o Whindersson. Mó babado, velho. Mó babado. Ô, mano, você viu? Ela se esfregou no. Isso aqui. Nossa, cara. Vai ser Vai começar. Clipado, isso daqui vai pro status. Vai ser a divulgação do episódio. É sempre o Matheus, né? Pior que eu comecei a falar Sério, sério e tal, agora já virou VAR. Já desandou Ah, totalmente. já tá bom esse episódio já. Já deu mais ou menos 1h15. Ai, caramba. Olha, eu achei engraçado porque com esse negócio de pandemia aí, até começaram a surgir novas empresas de internet aqui na minha região. É engraçado, né? Parece que viram a deficiência de mercado e. Tem um lado positivo também a quarentena, né? Né, Olha, pra quem Mas vive também de é um lado Nossa, negativo. Teoricamente não é um lado positivo, é uma adaptação do que é ruim, entendeu? Então. É, exatamente. Mas, falando nisso daí, eu não sei se é verdade, eu ouvi comentar que a Microsoft vai fechar as lojas físicas. Vai atender Foi, eu vi totalmente também. agora. Eu vi Nossa, também. mano. Ou seja, como eu falei, vai mudar a sociedade, cara. Não vai ser mais como antes. É, Talvez a questão do homeschooling, como o Raul falou mesmo, fique bem alta daqui pra frente. Ah, mano, é o ideal, mano. É Exato. o ideal. A exato. pessoa ela aprende sozinha. A pessoa ela aprende sozinha. Tipo, beleza. Cancelado. E tal. ó, Ah, tem mas nada eu- contra. Eu não vou entrar nesse assunto porque não tem. É, vamos finalizar mas- esse episódio que já tá dando mais de. Tá dando, acho Aí, que já galera deu 1h20 do pessoal por aí. do Twitter, ó, fica tranquilo, tá? Olha, Bruno, agora a gente tem um Twitter, se você quiser ir lá, ó, fazendo divulgação do Twitter. Nossa, é genial esse marketing. Tem Se você Twitter, quiser ir no né? nosso. Temos. Se você quiser ir lá no nosso Se você Twitter, quiser se expor sua opinião no nosso. Exato. Twitter, né? No nosso.
Não, e a Falar gente que vai dar convida você a fazer parte aqui do podcast pra. Não, caramba, agora você confundiu, porque eu tava dirigindo a mensagem a você, né? Agora você tá dirigindo ao público. Não, tudo bem, então encerra agora o episódio. Vou quitar aqui, vai. Encerra o negócio aí, bro. Tira esse Matheus. Cara, travou aqui pra mim, meu. Eu nem ouvi você, velho. Encerra logo o episódio aí, já que isso aí cagou tudo que eu tava falando. Mas travou aqui pra mim, cara. Eu falei o seguinte, eu falei, eu tava me direcionando a você, e você, tipo, complementou se direcionando ao público. O bagulho não tinha nada a ver com o que eu falei. Então, travou aqui pra mim, seu animal. Oh, tá bom. Finaliza o episódio. Deixem like, compartilha, ativa o sininho. Se inscreva no canal e faça Esse marketing gratuito aí. Mais um episódio aí, episódio 5.